Oi pessoal, boa noite. Que bom que a gente está aqui de novo, né? Mais uma nova série de lives que eu estou preparando com muito carinho para vocês. E, bom, antes da gente começar a entrar no nosso próprio tema, né? Que eu chamei assim, em conjunto, O Mundo ao Redor, que eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse título. Primeiro eu queria dar as boas-vindas. Para quem nunca participou das minhas lives, eu sou a Samantha Aride. Eu sou fundadora da COINE, que é Ética Social e Cultura Organizacional, e o objetivo dessa empresa é conseguir que as pessoas, em especial os colaboradores de uma empresa, consigam ter um propósito na vida, tanto pessoal como profissional, né? E assim alcance a felicidade, a vida boa, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Que eles consigam viver a vida que vale a pena ser vivida, tanto de uma maneira pessoal como na realização profissional. Então eu faço um trabalho junto com as empresas para alcançar esse objetivo. Bom, eu abri um canal no YouTube onde eu vou colocar todas as minhas lives, né? Então, se vocês entrarem, você busca no Google Ética Social e Cultura Organizacional, COINE, né? Ética Social e Cultura Organizacional. Você já vou aparecer no mecanismo de busca e você entra lá, se inscreve, né? Se quiser assistir alguma live que você perdeu, também pode assistir, então vão ficar na íntegra lá, tá? Só falta a primeira live da série anterior que eu ainda estou editando, mas logo logo ela já vai estar lá também, e quem não assistiu ou perdeu alguma coisa, alguma parte, já pode usufruir, né, disso daí. E conforme eu vou fazendo as lives, eu já vou subindo. Então vocês podem divulgar o canal, se inscrevam. Ele ainda não tem um nome próprio, né? Porque eu preciso de 100 inscrições para esse nome próprio. Então vamos divulgar aqui a ideia para que eu consiga colocar um nome próprio, e aí fique mais fácil a gente buscar o canal do YouTube. Bom, por que o mundo ao redor? Eu pensei nessa série de lives que tem a ver com ética social, tem tudo a ver com o que a gente falou na outra série. Quem não assistiu a outra série, eu sugiro que pelo menos assista a última parte, que é sobre a sociedade política, porque o que a gente vai falar aqui está inteiramente relacionado com a sociedade política. É claro, como a gente viu nas lives, a sociedade política, qualquer coisa que se faça na sociedade política, vai repercutir naquele círculo menor, né, da comunidade de amizade, especialmente a família, né, isso sempre. Da mesma maneira que dentro da família, conforme são formados aqueles integrantes, né, também vai impactar na sociedade, né? Mas aqui a gente vai falar de coisas mais amplas e que envolvem mais atores da sociedade. Bom, primeiro, eu sigo, vocês devem ter percebido, né, que eu sigo uma linha de formação de opinião, né? Eu acho que a gente tem uma enxurrada de informação, não falo só na pandemia especialmente, mas em outros momentos da vida, e às vezes fica difícil formar opinião, né? Qual é o que eu tenho que pensar, né? Ou como eu posso pensar sobre essas realidades. Então, aqui é animar, né, a que a gente busque mais informação de qualidade, que a gente pondere mais as informações que a gente recebe, que a gente faça algumas conexões, né, e seja menos passivo e com mais espírito crítico bom, né, com relação à informação que a gente consome, né. Eu não vou esgotar nenhum dos temas, né, que eu estou me propondo aqui nessa série, né. Então hoje a gente vai falar sobre a Organização Mundial da Saúde. Na próxima semana a gente vai falar sobre a OECD, né, que é a Organização Mundial do Desenvolvimento Econômico, né. Depois a gente vai falar da ONU, vamos falar dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Bom, eu considero esses os grandes atores da sociedade contemporânea, né. Bom, pode ter gente que discorde ou queira tirar um ou colocar outro, mas eu acho que esses são os que estão mais candentes, e também agora na pandemia é o que aparece mais, né? Todas as problemáticas que foram geradas pela pandemia. Então, meu intuito é animar, né? Animar um pensamento mais crítico. Mas é claro, eu não vou esgotar nenhum tema, e é evidente, né, tem muita margem para opiniões diferentes, mesmo porque
eu jogo as perguntas para vocês, né? Não necessariamente eu respondo a minha opinião, né? É mais um ânimo, assim, né? Uma provocação. Bom, queria relembrar a perspectiva da ética social, porque isso sempre vai estar na base de tudo que a gente conversar aqui nas lives que são promovidas pela Koiné, né? Então, primeiro de tudo, né, o conceito da dignidade humana, né? Isso está na base de tudo e é a base para muitas decisões desses atores aqui que eu vou falar, que a gente vai conversar nessas lives, né? Então, a gente tem uma dignidade humana que é própria, né, da natureza não humana, né? É diferente, a gente tem inteligência, a vontade e a liberdade. A liberdade, ela tem um papel principalíssimo no que diz respeito a toda a nossa natureza social, né? Porque nós somos uma liberdade encarnada que convive com outras liberdades encarnadas. Depois, eu sigo uma linha filosófica, que é a linha personalista, que tem como um critério de decisão, né, que é respeitar e valorizar o valor, respeitar e promover o valor de pessoa dos outros, né, de outras pessoas, né, que assistem minhas lives tem essa máxima, né, quer dizer, o meu bem é o seu bem, o meu bem é fazer o seu bem e o seu bem é fazer o meu bem, né? Ninguém chega à vida boa, ninguém vive a vida que vale a pena ser vivida sozinho, né? Sempre precisa de outras pessoas que vão nos ajudar e também as quais a gente também vai ajudar, né, evidentemente. Bom, construindo em cima da dignidade humana, a gente tem os deveres, né? A gente viu que só existe um direito porque ele está baseado no dever, né? Eu tenho direito de algo porque alguém tem um dever com relação a mim, senão o direito fica sem, direito às coisas fica sem explicação. Fica como porque eu quero, porque é o meu interesse, né? Quer dizer, qual é o dever que está na base desse direito? É sempre bom a gente perguntar, quando a gente escuta alguém falando eu tenho direito, ou você mesmo pensa, né, eu tenho direito, tá, eu tenho esse direito, mas tem algum dever, né, que está aí, né, embaixo desse direito, né? Então isso é importante a gente ver, né? Bom, a sociedade política é esse círculo mais amplo, né, da sociedade, e é aqui em que jogam, onde tem os papéis determinados com relação ao Estado contemporâneo, né, e o nosso modo de se organizar em sociedade. Então, na última live a gente falou sobre isso, e a gente falou especificamente sobre o Estado contemporâneo, que é o Estado liberal social de direito, que é o máximo desenvolvimento, né, e todas as problemáticas que existem nesse Estado contemporâneo, e eu vou falar um pouquinho disso. Tá? Bom, eu queria falar um pouco sobre o utilitarismo. Por quê? Porque a gente tem um raciocínio atualmente, a gente valoriza informações atualmente que tem uma base dessa ideologia utilitarista. Bom, qual seria a definição, né? Muito resumidamente, né? É que eu tenho que agir sempre, né, em direção de algo que possa me oferecer, ou oferecer a outros, a maior quantidade de bens possíveis, né, entre a maior quantidade de felicidade possível, né? A gente adora número, a gente adora estatística, né? Parece que os números são assim mágicos e bom, né, taxativos, que falou o número, falou tudo, né? E isso não é bom, a gente precisa fazer ponderações, né? Achar que uma situação está bem porque a pesquisa fala isso, ou porque aqui tem esse índice, né? Eu sempre cito, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo, né? Eles têm uma pesquisa mundial e a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Eu fico pensando com base em que eles fazem essa pesquisa. Eu realmente não sei, em base de bens materiais, em coisas que se tem, porque a felicidade não é algo que se mede, né? A gente tem experiência disso, né? Então é bom que a gente tenha muita ponderação. A gente escuta muitos números hoje da pandemia, são muitos números com relação a muitas coisas, não só com relação a infectados e mortos, né, isso também, mas há muitas coisas, e é bom a gente ter um discernimento e sempre se perguntar de onde tiraram esse número, né? Mas é a pesquisa da Datafolha, tá? Pesquisou onde? Né? Em que região do Brasil? Quantos? Qual é a amostra? Porque os números eles são tendenciosos e muitas vezes eles são colocados de uma maneira para
nos manipular. Então é sempre bom, com relação a números, a gente ter um espírito crítico ali, sendo engolida de primeira, né? E se perguntar de onde veio esse número, né? Bom, dito isso, antes de falar da Organização Mundial da Saúde, eu tenho que falar com vocês sobre duas coisas. Uma é sobre o conceito de soberania e outro o conceito de organizações internacionais. Esses dois conceitos vão servir para a gente para todas as lives, tá? Então, eu vou procurar passar brevemente para a gente falar do que interessa, que é a Organização Mundial da Saúde. Bom, soberania a gente liga, né, ao conceito de supremacia do Estado. É claro que o conceito de soberania ele só nasceu com a configuração de um Estado, né? Configurações anteriores de organização social não tinham como pensar nesse conceito de soberania. Então, a supremacia do Estado, a soberania e a supremacia do Estado sobre outros grupos ou outras nações, né? Seja interno ou externo, né? Tanto faz, né? Quer dizer, o Estado sempre tem essa soberania, essa espécie de autonomia, né? Bom, a gente lembrou que o nosso Estado liberal social de direito ele é composto por uma Constituição, 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né? E que a gente tem, a gente tem isso daí, né? Agora, o que a gente viu também é que esse Estado ele está em crise, né? E está em crise por 2 motivos, e os 2 têm a ver com a liberdade, né? Porque como que você consegue conjugar todas as liberdades dentro de um Estado? Então, o primeiro é a liberdade, uma liberdade positiva versus uma liberdade negativa. Eu usei o exemplo da caça, né? Liberdade positiva, está permitido você caçar, né? Mas aí você tem uma liberdade que está negativizada, vamos dizer assim, que é o fato de eu poder desfrutar de alguns animais da natureza que podem deixar de existir, né? Ou, por exemplo, vamos supor, não é que seja assim, mas de fato é assim. Na realidade, a gente fala sobre a pornografia ela é praticamente liberada porque não tem lei, né? Tá ali na internet, qualquer um acessa, né? Então tem essa liberdade, né? Mas positiva, entre aspas. Mas você tem uma liberdade que está negativada, quer dizer, eu não quero ser surpreendida com esse tipo de coisa, né? Eu não quero ter isso na minha vida, né? Então, tem esse primeiro problema. O segundo problema é a liberdade individual versus a liberdade de todos, né? Então, por exemplo, o Estado ele está chamado a suprir ou a fornecer os meios materiais para as pessoas que são mais indigentes dentro da sua nação, né? Dentro daquele espaço, né? Daquele território. E para isso, ok, né? É uma liberdade dada a todos esses indigentes, mas para isso cada um de nós tem que contribuir, né? Tem que contribuir com o imposto, né? Então essa é uma discussão bastante candente aqui no nosso país, né? Então o Estado contemporâneo tem essa crise, não é fácil de resolver, a gente conversou sobre isso, né? E por incrível que pareça, esse mesmo raciocínio leva a que haja uma crise na soberania, né? Com relação ao conceito de soberania. Então é muito interessante, né? Primeiro, que quando você divide o mundo em blocos, né? A princípio, né, esses blocos têm essas decisões autônomas, soberanas, né, e etc., né, você pode suprimir ou diminuir, né, a soberania nacional, porque você forma grupos. Então, por exemplo, a União Europeia, que a gente vai falar mais para frente nas nossas lives. Então, você tem ali um grupo econômico que se formou ali, né, mas para ter mais força econômica frente aos Estados Unidos, etc. Mas como é que fica a soberania de cada país? Vou dar 2 exemplos rapidamente. Primeiro, a crise da Grécia. A Grécia foi resgatada financeiramente pela zona do euro desde 2010 até 2018.
2018 acabou isso. Então, quem financiou o resgate da Grécia? Todos os outros Estados-membros da União Europeia, que contribuem, né, para a União Europeia, enquanto Estados-membros. Então, na época, e ainda hoje, tem toda uma discussão com relação à Grécia dentro da União Europeia. Né? No começo foi uma briga de foice ali, porque para que houvesse esse resgate, a Grécia teria que fazer uma série de reformas e ela estava muito relutante. Então, é uma complexidade. Né? Essa foi uma das causas do Brexit. Então, você vê que a soberania está ali muito apertada. Né? Um segundo motivo de crise da soberania são as próprias organizações internacionais, que não deixa de ser um grupo, né? Que são membros dessas organizações internacionais. Bom, então sempre há o risco de intromissão. Vira e mexe, a gente vê isso, né? Com relação à ONU, mesmo à OMS, então a gente vê que existe sempre um risco de intromissão. Também dentro de um direito de um país, né? A guerra, vamos dizer, né? Para sua própria defesa, e etc. Né? Quando você está dentro de um grupo, você faz uma série de acordos, né? Muitos acordos são de paz, né? Muitos, e aí você te tira um pouco da sua liberdade, da sua soberania. Né? E tem muitas coisas que também estão amarradas à Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Né? Uma coisa que é tão boa, né, você reconhecer que todos os seres humanos têm a mesma dignidade e todas as consequências disso. Mas, diante de uma situação dessa, da dignidade do indivíduo, você estabelece um tribunal supranacional para defender os indivíduos do seu próprio Estado. Eu vou dar um exemplo que ainda é recente. Veja, eu fui buscar essa notícia e ainda está na pauta. Então, eu vou falar para vocês uma manchete, né, de junho de 2019, recente. Né? Defesa de Lula deve levar as mensagens de Moro com Lava Jato à ONU. Né? Bom, vamos lembrar, Lava Jato, quem está na Lava Jato? Né? A Polícia Federal e o Ministério Público. Né? A Polícia Federal está ligada à União, a gente viu, né, na outra live, de fato, o Lula, uma pessoa individual, né, buscando processar o próprio Estado, né, a soberania do seu próprio Estado. Então ele questiona a justiça brasileira, né, ele vai questionar a justiça brasileira lá na ONU. Né, e depois tem mais, né, na Folha, né, na Folha essa reportagem continua, né, tem um outro momento que fala assim: querem, né, os advogados do Lula querem encaminhar à organização, né, a ONU, declarações de membros das Forças Armadas e do governo Bolsonaro, etc, etc, etc. Né? Então, é um problema isso, né, é um problema, porque você permite, com a Declaração dos Direitos Humanos, você permite que indivíduos possam entrar, né, solicitar um tribunal supranacional para julgar o seu próprio Estado. Né? E isso é bastante problemático, e isso é uma das causas da crise na soberania. Quem quiser saber mais sobre a soberania, eu sugiro um podcast, tem um jornal, não sei se vocês conhecem, que chama Nexo Jornal, e eles têm um podcast que chama Politiquês. Então, o último podcast deles, o 73, fala de soberania. Eu gostei, tá? Pode ser que tenha divergências, né? Porque, claro, é um assunto, como eu falei, que tem bastante espaço para opinião aí. Eu não vou esgotar o tema aqui, mesmo porque eu não sou especialista da soberania. Mas, quem quiser saber mais, eu acho que é um podcast que vale a pena, tá? Bom, falando das organizações internacionais de maneira geral, né? Bom, os estados, eles têm entre si relações, né? Tem relações juridicamente organizadas, né? Que isso é uma das coisas que proporciona as organizações internacionais, porque você faz acordos, etc., então está juridicamente ordenado, né? E também facilitam a relação
entre os estados que são soberanos para outros assuntos, né? Quer dizer, então você tem um conjunto de organismos internacionais que facilitam essa conversa, né? Claro, isso só existiu como a soberania, né, a partir do Estado, da criação do Estado, né? Sem esse conceito, antes, né, como não havia esse conceito, não havia motivo para buscar construir essas organizações internacionais. Bom, primeiro, a gente tem os estados que são soberanos, né? Quer dizer, existem os estados, eles são independentes, né? Mas eles têm contato entre si, né? Eles não são autossuficientes, então essa organização internacional facilita, como eu falei, juridicamente, a que haja essa cooperação entre os estados, né? Depois, outro motivo de existência das organizações internacionais, né? A realidade da interdependência, né? Isso, para nós, hoje em dia, é bastante óbvio, né? Porque a gente já nasceu num mundo globalizado, né? É óbvio que existe uma interdependência. E na pandemia, isso está se revelando de uma maneira bastante aguda e eu diria dramática, né? Nessa interdependência que a gente tem, que tem um estado do outro, né? Agora, o lado positivo disso é que, de fato, continua, isso é uma continuação, né, do fato de que nós somos seres sociais. A gente tem interdependência no nosso quintal, vamos dizer assim, né, entre os cidadãos de um mesmo estado, mas a gente também tem de estado para estado. É a mesma base da natureza social do ser humano, né? E a gente precisa disso, é normal, né, que a gente precise disso para chegar também à vida boa, né, a viver a vida que vale a pena ser vivida, né, para que o Estado possa fornecer, né, o ambiente, né, e promover essa vida boa, né, dos seus cidadãos. E a gente tem uma configuração da vida moderna, né, que na hora que o bicho pega, na hora de uma pandemia, a gente vê todas as nossas fragilidades, né. E essa relação de interdependência também é dada pela tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia, eu incluo aqui, né, todo o processo de automação e etc e tal, né? Quer dizer, a tecnologia ela é uma chave para a interdependência, né, da vida moderna, né? Então, porque nós dependemos um dos outros, né? Outro dia, eu estava assistindo, mas já faz um tempo já que teve esse encontro do MIT, até interessante ver de novo, porque era o futuro do trabalho. Foi em agosto do ano passado, imagino, acho que do que está lá, não sei o que está valendo agora, né? Mas, nessa conferência, uma conferência de dia inteiro, acho que eu já mencionei isso daqui em alguma live, né? Falava assim que o Brasil, numa das conferências, o Brasil ele teria que ter alguma tecnologia de ponta. E a gente não tem isso, a gente não tem muito investimento no desenvolvimento de tecnologia, e seria bom afunilar, que a gente seja o especialista na bomba de gás de não sei do que, né? Ele falava lá uma coisa que a Embraer faz, né? Que é assim, que aqui a gente é de ponta. Então, vocês imaginem o grau de interdependência que a gente tem. Agora a gente está vendo, né, de onde vêm os respiradores, né? Vem da China. Olha o grau de interdependência que a gente tem, né? E o nosso está parado no porto, né? O nosso carregamento não consegue sair de lá, né? Então, é toda uma interdependência incrível, né? E que a gente está vendo agora muito mais claro. Então a tecnologia também também transformou essa realidade da nossa interdependência, né? Então, que tipos que a gente tem, né, de organizações internacionais? A gente tem organizações gerais universais, né, que o exemplo típico é a ONU. A gente tem organizações gerais, mas que são nacionais, né? Então, por exemplo, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, né, ela não é universal, ela é regional, né, a região aqui das Américas, né? E tem as organizações especializadas, né? Aqui entra a Unesco, por exemplo,
né? A Unesco é uma organização, né, das Nações Unidas, ela está direcionada à educação, à ciência e à cultura, ela é especialista nisso. Tem outra organização internacional especializada que é da agricultura, né, e alimento e agricultura, né? Então tem essas organizações especializadas. A Organização Mundial da Saúde, ela pertence à ONU, né? Ela está submetida à ONU, mas ela é, de fato, uma organização internacional especializada, né? Ela está aí na especialidade dela é a saúde. Por isso é que é necessária a ponderação, porque a gente está numa situação de pandemia que a gente não pode olhar só para a saúde, a gente tem que ter olhos em outras realidades, né? Então por isso que a gente tem que ter muita ponderação e muito discernimento aí. A Organização Mundial da Saúde, ela vai falar sobre a saúde, né? Ela não vai falar sobre outros aspectos, ela vai falar do que ela sabe, né? Então é bom a gente ter uma ponderação, né? Ela foi fundada em 1948 e ela tem uma Constituição, e nessa Constituição está escrito o seguinte: qual o objetivo, né? É a realização para todas as pessoas do mais alto nível possível de saúde. Então vamos ver. É a realização para todas as pessoas, afinal todos têm a mesma dignidade, né? E afinal todos é uma necessidade básica do ser humano, o acesso à saúde. Então a Organização Mundial da Saúde, o que ela se propõe é isso, né? É realizar que todos tenham esse acesso à saúde, né? E do mais alto nível possível, né, de saúde. A gente vê, por exemplo, um objetivo, né, que foi alcançado, né, embora seja muito de maneira desigual, mas a gente pode dizer que a expectativa de vida aumentou. A OMS fez um esforço real de aumentar a expectativa de vida das pessoas, né? Por exemplo, para dar um exemplo, né? Então aqui isso está na Constituição dela, né? O que ela considera saúde, né? Então na Constituição da OMS está escrito assim: o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente da ausência de uma doença. Ou seja, ela não atua assim só a ausência de doença, ela promove a saúde. Existe uma posição dela que é ativa, né? Não é só passiva. Então, quer dizer, a parte social, né? O bem-estar social faz parte do bem-estar, está dentro do conceito de saúde da OMS, né? Não é só a saúde física, não é só a saúde mental e não é só a saúde social. Então veja, na pandemia a gente tem os três problemas aqui. A gente tem os três problemas. A gente tem o problema de saúde física, que é o próprio coronavírus, né? Que é a maior parte da pauta da OMS, está concentrada aqui. A gente tem um problema sério de aumento de não saúde mental, né? Muitas pessoas com depressão, suicídio, por conta da situação que a gente está vivendo, né? Entre outros problemas. E o bem-estar social também está sendo prejudicado, para usar uma palavra assim light, né? Então, violência doméstica, tudo que a gente já falou, desemprego, né? Pobreza. Quer dizer, o mundo está empobrecendo, nós estamos empobrecendo. Eu fiquei pensando, me veio na cabeça, não sei porquê, né? Quer dizer, como é que vai ser o Natal esse ano? Não tem nem coragem de comprar presente, porque a quantidade de gente que vai passar para a linha assim, abaixo, né, do nível de pobreza vai ser gigante, né? No Brasil, no mundo, até uma boa oportunidade, só aqui uma coisa fora da pauta, né? É uma boa oportunidade da gente combater o consumismo, que é uma coisa que a gente falava na outra live, né? Quando a gente falou da questão ecológica. Vamos consumir menos, né? Primeiro porque a gente tem dinheiro, e depois porque a gente tem que estar de olho
em que realmente não tem possibilidade, que antes tinha, agora não tem. Então é um problema social. O que a OMS está fazendo? Ela está atacando, né, promovendo, defendendo mais que promovendo, defendendo o bem-estar físico, né? Quer dizer, que as pessoas não morram, que morram menos pessoas, a menor quantidade de pessoas possível, né? Dentro dessa nossa realidade aqui de pandemia, né? Agora ela está começando a ter um olhar, né, para a saúde mental, que é um problemaço, né? Que, bom, a gente olha para isso e a gente reza, né, para a coisa sair bem, porque a gente realmente, a situação social geral está bastante complicada. Bom, a OMS, ela tem 194 estados membros, né, com exceção de um estado, todos os outros são também estados membros da ONU, né, e a OMS ainda tem mais 2 outros estados, que a parte não território, mas enfim, que não estão na ONU, né? Então, no total são 194 estados membros. O diretor-geral ele é eleito de 5 em 5 anos, né? Agora eu vou ler aqui o do atual porque ele tem um nome, Tedros Adhanom. Ele é etíope, certo? Bom, a OMS ela é financiada pelos estados membros, né? Todo mundo que é membro contribui, né? Mas também ela tem ONGs, parceria com ONGs, ela tem doações de fundações, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, né, faz doações, a Fundação Rockefeller doa dinheiro, né, então, e a indústria farmacêutica, né. De fato, essas doações, né, que podem vir por meio de ONGs, de fundações várias, da indústria farmacêutica, é o maior montante do bolo que ela recebe, né? O total disso daqui é maior do que o total do valor dos Estados membros, né? Então foi interessante, porque faz aí umas 3 semanas, ou quase, já não estou perdendo essa noção de tempo, mas deve fazer um mês, o Trump acusou a OMS de ter demorado para declarar o estado de pandemia, né? E falou que ia retirar a contribuição dele, que ele não ia mais dar a contribuição dos Estados Unidos para a OMS, né? Eu não segui essa notícia, não sei se ele efetivou isso, né? Mas esse era o plano, né? Como a retaliação ao que ele julga um trabalho mal feito da OMS, né? Bom, algumas funções da OMS com relação à saúde pública, né? Ela tem várias, né, funções, mas eu quis destacar as que eu acho que tem mais a ver com a pandemia, né? Primeiro, ela deve assumir, né, a função de liderança nas questões críticas, por isso que ela está sendo muito criticada com relação ao tempo em que ela demorou para declarar a pandemia, né, porque ela tem que assumir a liderança nisso, ela tem que chegar antes, né? Muitos países dependem da informação da OMS para tomar suas decisões, né? E, segundo se julga, ela demorou muito para dar esse parecer, para declarar, né? Depois, estabelecer normas e as suas aplicações, as aplicações dessas normas, né? Determinar uma agenda de pesquisa. Então, por exemplo, agora está uma corrida pela vacina, né? Outro dia eu escutava um podcast, numa entrevista com um pesquisador da USP, que justamente ele é pesquisador dessa área de epidemia, e ele estava falando lá, respondendo, né, era um podcast da CNN, e ele falou assim, se sente um pouco no tom de voz dele, né, um pouco de tristeza, ele falou assim, pois é, né, eu pesquisava a Zika, né, e agora nós, né, fomos chamados todos a pesquisar a vacina contra o coronavírus, né?
tudo está voltado para isso, né? Aqui no Brasil, tanto que o que a gente escuta de promessas de vacina por aí já, assim, são muitas, porque são muitos países fazendo pesquisa, é uma corrida pela vacina, né? E, que é uma coisa que realmente a gente quer que chegue logo, né? Mas com certeza essa vacina não estava na agenda da OMS, né? Então, avaliar as tendências da saúde, né? Bom, o que a gente pode dizer, né, que o coronavírus pegou todo mundo de surpresa e a OMS não é exceção, né? A gente teria que entender isso, né, que a Organização Mundial, qualquer organização internacional, ela tem a sua influência, ela tem o seu peso, mas ela não é Deus, né? Ela não tem bola de cristal. E o coronavírus pegou todo mundo de calça curta, né? Não tem alguém, eu sabia que isso ia acontecer, não, ninguém sabia, né? Quando você vai fazer análise de risco de uma empresa, te garanto que nenhuma empresa colocou que um dos riscos era uma pandemia, né? Com exceção, acho que de uma que eu escutei, que eu já não lembro qual foi a empresa, que ela colocou isso dentro da sua análise de risco, mas o normal não é pensar que vai acontecer uma coisa como essa que está acontecendo, né? Então, sim, houve muitos erros e a gente tem que saber que vai continuar havendo, né? Não são problemas fáceis de resolver, nem de conciliar, né? E a gente tem que ter uma abertura, né? Uma abertura de sondar o que está acontecendo e ter essa ponderação nas nossas análises, né? Então vamos lá. A pandemia, ela foi declarada pela OMS no dia 11 de março, né? E ficou claro que não era pela gravidade da doença, mas pela rapidez da contaminação, né? Depois, ela declarou, né, essa pandemia e moveu os países à ação. Agora, quando a gente pensa em 11 de março, né, agora do que a gente sabe, né, de várias datas aí, a gente pensa, nossa, 11 de março é tarde demais, né? O estrago já foi feito. Mas a gente tem que ter uma mentalidade histórica, né? De mentalidade, né? Às vezes a gente tem uma mentalidade histórica cronológica. Isso muitas vezes nos desvia do caminho, certo? Né? A gente tem que pensar e julgar com a mentalidade da época. Eu não estou defendendo a Organização Mundial da Saúde, mas agora que a gente sabe de um monte de dados, né, quando foi o primeiro coronavírus, onde, quando, e Wuhan e tudo, fica fácil julgar, né, depois que a gente viu a história feita, né? Mas muitas vezes nossos erros de julgamento também com relação a outros momentos da história que a gente julgou com a cabeça de hoje o que aconteceu 200 anos atrás. E isso não é bom, né, porque nosso julgamento é errado, né? Então é bom a gente ponderar também isso, né? Não estou falando que a OMS está certa, tá, né? Quer dizer, intencionalmente eu acho muito difícil que ela fizesse isso, né? Vou atrasar a declaração da pandemia. A gente tem que entender que a gente está num momento de incertezas em todos os campos, em todos, né? Como eu falei, a Organização Mundial da Saúde, ela não é Deus e não tem bola de cristal. Então, houve erros, vai continuar havendo. Então, o que o Tedros, né, o diretor-geral da OMS, falou, né, quando ele declarou a pandemia no dia 11 de março? Ele falou assim: estamos preocupados com os níveis alarmantes de contaminação e também da falta de ação dos governos. Bom, vamos pensar. A função da OMS é avaliar as tendências da saúde, liderança em questões críticas. E ele fala que ele está alarmado com a falta de ação dos governos. Ok, houve erros. E eu vou insistir que vai continuar vendo, né? Vai continuar vendo, porque a gente está assim, tateando no escuro por enquanto. Então, é normal que haja. Agora, que o diretor-geral da OMS diga que ele está assim, preocupado com a falta de ação dos governos, de fato, os governos têm as suas soberanias. A gente vê como a gente é vulnerável, como realmente o conceito de soberania, de interdependência estão em crise, né? Porque você espera, assim, se não todos, quase todos os países esperaram uma declaração da OMS,
né, de declaração de pandemia para começar a fazer alguma coisa. Mas é porque a gente tem essa organização internacional como a última palavra. Né? A gente estava vendo, né, tudo que estava acontecendo em Wuhan e todas as outras notícias que a gente tinha. Mas enquanto a OMS não declarou que era uma pandemia, de fato, muitos países não fizeram nada. Né? Então, ok, né, a OMS demorou para dar a notícia, mas podia ter dado antes. Ela podia causar um alarme mundial, porque também cada palavra que a OMS fala tem um peso e tem uma influência. Deveria ter avisado antes, deveria ter tomado a decisão de fazer uma declaração antes, com os dados que ela já tinha naquela época. Né? Por outro lado, é justo que ela cobre a ação dos governos, né? Se ela mesma demorou, né, para declarar uma pandemia, né? Sendo que existe essa interdependência. Então, é uma crise, né? Realmente é uma crise de soberania e interdependência. E a gente vai ver isso em todas as organizações internacionais ou blocos dos quais a gente faz parte, né? Porque, né, como eu falei no começo da live. Né? Bom, depois, no dia 13 de março, veja, dia 11 de março foi a declaração. No dia 13 de março, na Gazeta do Povo, saiu que eles descobriram que o primeiro caso de coronavírus foi em novembro, né? Ou seja, muito antes, né? Já no dia 13 de março. No dia 4 de março, né, anteriormente a tudo isso, teve uma manchete, né, veja bem, dia 11 foi a declaração, no dia 4 de março o Globo publicou, né, uma manchete: o estudo da evolução da epidemia do novo coronavírus na China é essencial para entender o comportamento do vírus em outros países. Então, uma semana depois, a OMS declarou pandemia. Então, de uma especulação, né, de epidemia e tal, vamos estudar, vamos ver, depois de uma semana a OMS declarou que era pandemia. Ou seja, total falta de informação, né, que a gente tinha com relação a isso. Né? Isso talvez tivesse blindado na OMS com a intenção de preservar, de não causar, né, um susto, né, mundial. Mas de fato, né, então todo mundo olhando, né, para essa epidemia, né, e estava tentando entender o comportamento do vírus. Uma semana depois a coisa já, quer dizer, o vírus já estava super alastrado, né? Depois também nesse mesmo artigo fala, né, da suspeita da baixa notificação da China, né, que a gente sabe que causou aí muito problema com relação também à própria decisão da OMS, né, de declarar uma pandemia, e também de outros estados, né, de tomar alguma atitude. Então, no dia 16/4, né, saiu na CNN, né, China sabia do risco de pandemia antes de avisar o público. Né? Antes de avisar o público, de fazer uma declaração pública. Né? Bom, a transmissão entre os humanos, né, pelo que está aqui nesse artigo da CNN, já tinha começado, né, no dia, aqui fala no dia 14 de janeiro. E só se admitiu essa transmissão de humano para humano no dia 20 de janeiro. Né? A gente sabe que em coisas desse tipo, né, de rápida transmissão, um dia sem informação já é muito. Você imagina o que não são 6 dias, né? O quanto que o vírus se multiplica sem que a gente possa tomar nenhuma ação, porque para tomar decisão a gente precisa de informação. A gente não pode tomar decisão, quer dizer, nenhum estado pode tomar uma decisão no achômetro. Né? Você precisa da informação para tomar decisão, e para ponderar, e para exercitar sua prudência, e se aconselhar. Né? As coisas levam um certo tempo. Se você não tem a informação, quanto menos informação, mais vai demorar para você tomar uma atitude. No dia 17 de abril, a China resolveu recontar os seus mortos, né? E nesse dia, no dia 17, ela assumiu que de fato, né, houve uma subnotificação, que em vez de morrer 2.500, morreram 4.000, né, em Wuhan.
E falou que, quer dizer, que é normal, que muitos países também têm subnotificação. É verdade. Né? Aqui no Brasil mesmo a gente vê, quer dizer, como você não tem teste, né? Como só faz teste quem vai para o hospital, e outras problemáticas todas por falta de teste, né? Você não sabe realmente quantas pessoas estão infectadas, né? Tem pessoas que morreram e você não sabe a causa, né? Então, aí 1.000 pessoas que estavam internadas que faleceram no Brasil e que você ainda não sabe a causa, estão fazendo os testes para ver se foi de coronavírus ou se não foi de coronavírus. Então, é tudo muito lento. Então, ok, né? Só que, claro, a gente tem um pé atrás com a China. A gente tem mesmo, né? Porque ela não prima, muitas vezes, por uma atitude ética, né? Então, existe muita desconfiança da China e existe muita polarização entre Estados Unidos e China. Existe uma briga entre Estados Unidos e China por conta do coronavírus, da notificação e 1.000 outras coisas comerciais, né? Que são problemáticas também. No dia 14 de abril, na BBC, é um artigo da BBC que fala entre outras coisas, por que os Estados Unidos teve tantas mortes, né? E fala lá de 4 aspectos. Um dos aspectos é a lentidão dos Estados Unidos em reagir, né? Os Estados Unidos teve o primeiro caso de coronavírus no dia 21 de janeiro, né? Ou seja, quer dizer, a declaração, né, da OMS foi só em março, foi só no dia 11, mas os Estados Unidos já teve o primeiro caso no dia 21, né? E ele só tomou alguma atitude, depois que ele soube desse caso, 10 dias depois, né? Então, teve uma pessoa, dia 21 de janeiro, com caso de coronavírus, e apenas, né, 10 dias depois que ele tomou uma atitude. Como eu falei, 10 dias depois para uma epidemia, de uma pandemia ou para uma contaminação tão rápida, né, é muita coisa, né? Aí, o que eles fizeram, né? Aí eles proibiram a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, né, estrangeiros que tinham passado na China, né, há 14 dias atrás, né? E demorou, né, um pouco para estabelecer as regras de distanciamento social, né? Foi fazer isso no meio de março. Então vocês imaginam realmente o estrago que foi isso, né? Então Trump está sendo acusado, a administração dele está sendo acusada de ter demorado para reagir, né? E claro, a imagem política dele está basicamente arruinada por conta disso, né? Por conta de não ter tomado uma atitude logo, né? De não dar muita importância para o assunto, achar que não era para tanto e etc. Bom, outro assunto que gira em torno disso, né, é o assunto do vírus ter sido fabricado em laboratório. Então, Trump é desse partido, né, e acusa que o vírus foi criado em laboratório. A pessoa que está à frente disso, né, nos Estados Unidos, que chama Anthony Fauci, né, ele descartou essa possibilidade no dia 5 de maio. Né, segundo as pesquisas, né, a probabilidade é muito maior de que tenha vindo ontem toda uma explicação científica que eu não vou me deter agora, mas o fim da história é que não é possível, parece que não é possível ser feito em laboratório. E agora nós temos uma outra problemática que a gente não escuta muito a OMS falar, porque ela está vendo outros aspectos, que é a segunda onda do coronavírus, né? Como que a gente vai reagir a isso? Como será isso? Né? Bom, a gente vai ficar nesse vai e vem de isolamento social, isso com certeza todo mundo já sabe, pelo menos por 2 anos, e vamos ver com a vacina aí no meio, e enfim, né? A gente vai ter que aprender a conviver com esse coronavírus. Eu não sei vocês, mas no começo, né, a quantidade de informação que a gente tinha sobre o coronavírus, mas era tão grande, eu não sei como é que foi com vocês, mas comigo, depois que foi decretado isolamento social, por conta de tanto bombardeio de coronavírus, eu precisava sair para ir no banco. Agora eu dou risada com relação a isso, mas enfim, eu precisava ir ao banco. E eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando assim, parecia que se eu saísse na rua o coronavírus ia me comer, né? Eu cheguei a falar com uma amiga minha médica, eu falei assim, eu preciso ir ao banco, você acha que eu saio de casa? E ela me falou assim, você deve sair. Tipo, vamos lá, tem coisas que você precisa fazer.
sai de casa, né? Tem o seu nível de periculosidade, tem o seu risco, mas a vida segue, vamos dizer assim, né? Bom, o que a gente vê, né, com a atuação da OMS, com a reação de cada país, todo esse conflito de soberania, interdependência e etc. A gente vê duas coisas, além o primeiro que a gente já falou da interdependência, mas depois a nossa vulnerabilidade, toda a confiança que a gente põe em organismos internacionais. É claro, eles têm a sua função, eles têm mesmo a sua função, né? E tem informações que a gente não tem, né? Porque eles coletam as informações de todos os países e fazem isso, uma tendência da saúde, estabelecem normas, estabelecem o índice das doenças e etc, né? Que são importantes e tudo. Mas, de fato, isso está evidente, né? Essa nossa vulnerabilidade, né? Outra coisa que está evidente e que também a Organização Mundial da Saúde já alertou, né? Que essa pandemia tem que ser uma coisa que a gente tem que aprender, não é bem nessas palavras, né? Mas uma coisa que a gente tem que aprender e fazer melhor é o nosso sistema de saúde. Então é um problema mundial. Às vezes a gente acha que é só o nosso SUS, mas não é, né? O sistema de saúde frágil é mundial, né? E agora a gente está vendo isso com bastante evidência, né? Não são os países pobres que têm esse problema, né? Nos países ricos também tem problema no sistema de saúde. E essa é vamos dizer, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Ela também lançou no dia 16 de abril um guia pragmático para ajudar na decisão sobre a saúde pública e as medidas sociais, né? Toda vez que um país, se vocês estão acompanhando as notícias, toda vez que um país fala que vai relaxar as medidas de isolamento social, a OMS se pronuncia, né? Com preocupação com relação ao que isso pode significar, né? Então, existe aí toda uma preocupação com relação à saúde física, mas aí eu pergunto, e a saúde mental? Que também está nos objetivos dentro do conceito de saúde da OMS. E também a parte social, né, que também impacta na saúde, né, das pessoas. Porque quem não tem emprego, quanto que vai ter? Né? E aí vai morrer de fome? O Estado, ele não vai sustentar, né? Não tem como sustentar as pessoas que vão ficar sem emprego. As empresas não tem como, tem empresa que já está falindo, né? A Avianca já era, né? Né? Ela entrou agora com um pedido de falência, né? Então, como a Avianca, outras, né? Então, existe toda uma questão de impacto na saúde das pessoas que não são meramente físicos e diretos do coronavírus, mas que já agora a gente vive, né? E é necessário um olhar para isso. Eu achei uma única notícia da OMS sobre a saúde mental mais recente, né? Que é preciso ter um olhar, né? E sobre isso, né? Mas muito genérico, né? Bom, no Brasil é o samba do crioulo doido, né? Então a gente tem aí todas essas coisas, isolamento social ou economia. Bom, a gente já sabe disso tudo, que as coisas têm que ser conciliadas. Acho que todo mundo já está vacinado contra essa espécie de dicotomia que não tem que existir. A gente tem que trabalhar para conseguir preservar as duas coisas, porque não tem como, né? Então, o STF decidiu que, pela Constituição, está na mão dos governadores e prefeitos a decisão de tirar o isolamento social, certo? Tirar ou relaxar, relaxar as medidas, fazer um plano, né, de abertura e etc, né? Bom, aí recentemente, não sei se foi no fim da semana passada, no começo dessa semana, houve um decreto presidencial, como vocês sabem, né, falando que também serviços essenciais, era cabeleireiro, era academia e era barbearia, né? Teve o decreto. Os governadores não querem seguir esse decreto, então o que eles vão fazer? Eles vão entrar com uma liminar na justiça para que eles não abram isso como serviço essencial, né? Então,
não existe uma possibilidade, no jeito que as coisas estão, de coordenação, né, entre as instâncias federais, né, entre as instâncias do Estado, né, de governadores, e dos municípios. Né, porque mesmo aqui no estado de São Paulo a gente está vivendo isso. Né, o governador decretou para todas as cidades isolamento social. Tem cidade que nem tem caso. Né? E, por outro lado, Minas Gerais, né, começou a relaxar o seu sistema de isolamento social. Né? E você tem Pamanducaia, que é uma cidadezinha que está a 50 quilômetros daqui de São Paulo, né, que está abrindo, né, seu comércio e tudo. Mas se ela tivesse 50 quilômetros mais para cá, ela ia ficar fechada, né, isolada. Então você vê que não existe uma coordenação, né, nem governamental. Aqui em São Paulo, que não é de São Paulo, deve ter chegado essa notícia, mas o nosso prefeito, para poder aumentar a adesão, vamos dizer assim, ao isolamento social, fechou vias principais da cidade. Né? Ainda bem que ele desistiu, porque causou um congestionamento incrível, né? E a ambulância precisando passar, não conseguindo, assim, não sei por que a gente fala, por que teve essa ideia, né? Agora ele criou o rodízio, né? Rodízio de placas par, ímpar. O que ele fez? Qual foi a consequência disso? Né? Bom, não vou ficar falando, ele está internado, também não quero nem ficar falando muito, mas são decisões que a gente não entende por quê, porque agora lotou, né, o meio de transporte público, né, então as pessoas estão aglomeradas, antes não estava, agora está, porque as pessoas precisam trabalhar. Né. Aqui em São Paulo não conseguem a adesão ao isolamento, queriam 70%, a gente estava em 50%, agora a gente está em 40 e algo, né, cada vez se adere menos. Né? E se decretar aqui um lockdown, eu acho que tem jornalista aí falando que vai ter desobediência civil, né? Que ninguém vai obedecer. As pessoas precisam trabalhar, né? Tem que trabalhar. E muitas precisam disso para sobreviver. Né? Então, deve haver esse entendimento, essa coordenação, né? Dos governos, do governo federal, com os governos estaduais, né, com as prefeituras. A gente vê que isso não está acontecendo, né, que não existe essa ponderação, não existe um plano. Vocês têm conhecimento de algum plano? Qual é o nosso plano de saída, né, do isolamento? Alguém sabe? A gente precisa de previsão, né, quer dizer, faz parte da função do Estado fornecer previsões ao seu cidadão, né? O governo de São Paulo tem algum plano? Ele ia declarar o plano no dia 8 de maio. O que ele fez? Ele estendeu a nossa quarentena até dia 31 de maio. E o plano? Como é que vai ser a nossa saída da quarentena? Não tem plano, não tem coordenação. Né? E a OMS está mais focada mesmo na saúde física. Então, com relação a outros temas, também a gente tem que se policiar. Né? O último recado, porque já está acabando aqui nosso tempo de live. Né? Números, a gente adora números, mas é bom a gente olhar com cuidado, porque a gente está em uma época de muita incerteza. Né? Número de mortos tem que ser visto com um certo olhar. Né? Existem mais concentrações em alguns países, existem mais pessoas idosas em outros, existem maior população em outros, maior pobreza em outros. Então, tudo isso de ranking de mortes, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Porque os parâmetros não são iguais para todos os países, né? Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado, né? Depois, a taxa de letalidade. Aqui eu tenho de cada país que está assim no ranking, né? Varia, né? A Rússia está em segundo lugar no número de mortes, mas a letalidade é 0,91%. Né? Então a gente tem que olhar com cuidado a pirâmide populacional de cada país, quantas pessoas mais idosas existem. Né? Então eu animo vocês a sempre se perguntar, né? Bom, esse dado, de onde veio? Né? A Organização Mundial da Saúde, qual é o papel dela? O que está faltando aí? Está faltando coisa, né? Está faltando, porque ela está olhando para um lado e não está olhando para outros. Sendo que dentro do conceito de saúde dela,
tem outra coisa, né? Tem a saúde mental e tem a saúde social, né? Então é uma coisa para a gente pensar e formar aí a nossa opinião. Então eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Até lá, tchau, tchau, muito obrigada!